JE de hoje. A habitação é o tema da reportagem da semana. Na entrevista, vamos tratar sobre as principais dúvidas a respeito do fator previdenciário. E o presidente do CESP, Murilo Celso de Campos Pinheiro, fala sobre a campanha PLR sem imposto de renda. Veja agora e saiba mais. O imposto de renda da participação de lucros e resultados é uma coisa que nós estamos batalhando, estamos junto com as centrais, brigando para que não tenha mais, para que tenha isenção, para que nós temos uma condição de que quando você vai participar, ter um ganho de participação de lucros e resultados, que nós não tenhamos que pagar também impostos sobre esse PLR. Importante para nós, a categoria toda está mobilizada junto com as centrais para que a gente ganhe mais essa condição. Vejam nos nossos jornais, nos nossos boletins, essas informações. Informações que a gente vem divulgando, vem falando sobre essas questões. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, neste programa também na entrevista, vamos falar sobre o fator previdenciário, um tema que gera bastante dúvidas. Para conversar conosco sobre esse tema, trouxemos Tiago Barizon. Ele é advogado trabalhista e previdenciário, mestre e doutorando em Direito do Trabalho e Seguridade Social pela Universidade de São Paulo. Tiago, prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui. Tiago, antes de começarmos a falar sobre o fator previdenciário, gostaria de que o senhor passasse um panorama da Previdência Social brasileira. Bom, meus cumprimentos aos engenheiros e aos telespectadores. A Previdência Social é um seguro criado pela sociedade, né, para cobrir eventos decorrentes de acidentes, né, de doenças e de idade avançada, né, morte, enfim, eventos que acontecem na vida, né, riscos que estamos submetidos e que podem retirar pessoas da economia, das condições de produção da vida, né? E aí a Seguridade Social, que é um regime contributivo, arrecada perante os diversos fatores econômicos, sobretudo o trabalho, para constituir um fundo de proteção, né, para esses eventos, para esses eventos de acidentes, de mortes, de doenças, né, incapacitações parciais e totais para o trabalho e também para a idade avançada, para que uma parte da sociedade, uma geração, depois que tenha cumprido com o seu labor, possa gozar da vida e produzir outras coisas para a sociedade. Isto é a Seguridade Social, não é? Em relação especificamente ao fator previdenciário, o que é o fator previdenciário e como ele influencia quando a pessoa vai receber o benefício ao se aposentar? O fator previdenciário surgiu, não é? Vamos falar de quando surgiu para entender o que nasce num contexto em que o Estado brasileiro quer diminuir a Seguridade Social. Em resumo, não é? Entende que era uma época, havia esse debate que o Estado deveria ser mínimo, ou seja, as pessoas, né, individualmente devem procurar os seus próprios meios para confrontar esses riscos da vida. É uma lógica privada, né, e uma lógica desigual, diferente do regime da Seguridade Social previsto na Constituição, que, por exemplo, tem lá um dos princípios, a distribuição de renda. Na hora de conceder os benefícios, ela equaliza a sociedade. Nesta lógica em que o Estado vai saindo e vai entrando, né, as iniciativas privadas para as pessoas cobrirem, né, com um seguro a sua própria vida e depois o seu momento de aposentadoria, gera desigualdades. Quem ganha mais vai continuar ganhando mais e quem ganha menos vai persistir ganhando menos e cada vez menos. O fator previdenciário, então, foi uma medida voltada para diminuir o papel da Seguridade Social na sociedade, diminuindo o valor dos benefícios.
retardando a concessão das aposentadorias. Este é o objetivo do fator previdenciário. Para se entender agora o que ele é concretamente, é uma fórmula, né, para o cálculo do valor do benefício. E nessa fórmula complicada, que eu não vou explicar aqui, não vale a pena, ela é feita mesmo para ser difícil de entender, o trabalhador olha aquilo, parece um monstro. E o essencial a se entender nessa fórmula é que o critério, expectativa de sobrevida no momento do requerimento da aposentadoria, funciona como um redutor do benefício. Então, quanto mais jovem, né, menor será o benefício. Essa é a lógica que está no fator previdenciário. Quem ou que instituições se beneficiaram com o advento do fator previdenciário? Bem, ao inserir a idade, né, no momento do requerimento da aposentadoria como um requisito, como um critério redutor do valor do benefício, a Previdência Social passou a conceder benefícios menores, né, a prejudicar aqueles trabalhadores que começaram na vida econômica mais cedo, porque depois que completaram aqueles anteriores requisitos constitucionais de 35 anos de contribuição, se tiverem uma idade reduzida, vão ter um fator de redução muito grande do benefício, né? Pode chegar a reduzir 30% até 35%, 40% do benefício. E com isso, né, o argumento para isso é diminuir o déficit da Previdência, né, dizendo que a conta não fecha. Mas, na verdade, a Seguridade Social como um todo, que envolve outras fontes de custeio, não é um pouco a discussão, ela não é deficitária, a conta fecha, né, claro. Mas, enfim, com esse objetivo de reduzir o valor dos benefícios, abriu espaço, o que eu falei no início, para o interesse desses agentes econômicos que organizam a previdência privada. Eles viram com muito bons olhos o fator previdenciário. Quem não liga para o fator previdenciário? Quem tem outra fonte de renda, quem está contando com outra fonte de aposentadoria. Agora, a maioria esmagadora dos trabalhadores, né, e não só os trabalhadores manuais, mas também os trabalhadores de cargos técnicos, aqueles cujo vínculo jurídico com o trabalho é o vínculo seletista, estes se encontram numa situação muito difícil, né? Por isso que há uma revolta social muito grande contra o fator previdenciário. Ninguém apoia o fator previdenciário. Quando ele foi aprovado, inclusive um dos modos de explicar isso para a sociedade era explicar a coisa matematicamente para não dizer a verdade, que é o seguinte: estamos incluindo, né, pela janela o que a Câmara dos Deputados, o que o Congresso expulsou pela porta, que é o requisito de idade mínima, que é um requisito discriminatório, né, de discriminação daqueles que começaram a trabalhar mais cedo e, consequentemente, são os mais pobres, os trabalhos manuais, os trabalhos na hierarquia do trabalho social, os trabalhos mais simples. Essas pessoas são discriminadas, passam a sofrer com isso. Agora, falo do meu exemplo. Eu entrei no mercado de trabalho há 2, 3 anos, ou seja, 10 anos depois da maioria dos brasileiros. Para mim, talvez não seja a idade mínima para a aposentadoria um problema tão grande quanto é para a maioria, né? É por isso que há essa grande revolta da população contra o fator previdenciário. E é uma reivindicação que fica latente. O governo tenta uma medida ou outra, mas cedo ou tarde a sociedade de novo enfrentará esse conflito entre, de um lado, esses interesses privados e essa concepção de sociedade para a qual o Estado não precisa organizar a previdência, né, o seguro social da sociedade como um todo, e de outro lado a concepção, que eu acho que é dos trabalhadores, né, de que sim, o Estado deve organizar e de maneira a prover uma aposentadoria que seja, digamos assim, o auge da carreira do trabalhador, para que ele possa passar por uma segunda parte da vida e produzir, acrescentar, trazer outras coisas para a sociedade, como também gozar a vida. Isso é um direito humano fundamental. E a gente, quando faz esse debate muito economicamente, quando se discute o déficit, perde-se
de vista esse tipo de coisa, como, por exemplo, criar espaço para que as pessoas se aposentem um pouco mais cedo e possam conviver com a família, ajudar a criar os filhos, transmitir os valores de geração em geração. São coisas muito mais profundas, né, que envolvem a Seguridade Social, a essência desse sistema organizado, e que ficam de fora do debate quando a discussão é entre, de um lado, o déficit e de outro, o interesse do mercado em aumentar aí a oferta de produtos financeiros. Em instantes, acompanhe a segunda parte da entrevista com Tiago Barizon. Entre os assuntos da pauta estará um novo fator previdenciário que tramita no Congresso brasileiro. E ainda hoje, saiba quais as soluções dos engenheiros para o déficit habitacional. O Jornal do Engenheiro publicou Duralex, Molilex. Nós temos no Congresso sendo debatido um novo fator previdenciário. Quais as diferenças básicas entre o que está vigendo agora e esse que está sendo debatido? É ainda permanecer na mesma lógica do fator previdenciário, mas atenuá-la. É um projeto que institui o sistema popularmente chamado de 85-95. Quer dizer, somando o tempo de contribuição e a idade do segurado no momento do requerimento do benefício de aposentadoria, se for mulher e somar 85 anos, tem direito ao integral. Se for homem e somar 95 anos, tem direito ao integral. O que muda do fator previdenciário para isto? Hoje, a tabela do fator previdenciário, ela é pior do que isto. O segurado homem, para poder obter o benefício integral, que é a média dos salários de contribuição, descontadas as contribuições menores, 20% do período, enfim, para ele obter esse benefício, ele precisa somar 100 anos entre a idade e o tempo de contribuição. Então seria uma pequena diminuição, né? É uma medida que faz sentido na lógica, né, do governo que está colocado aí, que vem fazendo mudanças, porém ainda tímidas, né? A sociedade clama por muito mais. Aliás, se me permite um parênteses, essa questão não vai se resolver. Aliás, por isso está na pauta uma melhora, porque é um clamor social muito grande. Para quem já foi a uma agência do INSS, chega a ser intrigante, né? Todo o sistema de controle policialesco que há dentro de uma agência da Seguridade Social, né? Há câmeras, saídas de emergência para médicos peritos, porque na realidade a Seguridade Social hoje funciona com a seguinte política: vamos reduzir o máximo o número de benefícios e reduzir o máximo o valor dos benefícios. Então cria um sem número de dificuldades para o trabalhador, não é? Que chega lá com seus documentos, por exemplo, e se o empregador lá atrás, há 10, 20 anos atrás, não recolheu as contribuições para o sistema, o INSS se vale disso e diga: olha, senhor, infelizmente o seu empregador lá atrás não recolheu, então esse período não será considerado, a não ser que o senhor prove. Enquanto, na verdade, ele não tem mais testemunha, não tem mais contato, a empresa faliu, o que ele tem é a carteira de trabalho assinada, registrada. Compete ao INSS fiscalizar e cobrar essas contribuições, e não o trabalhador provar que o seu empregador pagou lá na época. Isso está fora de questão. Então veja, esse tipo de dificuldade significa uma lógica que está instaurada no Estado, né, que é não conceder o direito, reduzir o máximo a previdência social, ao invés de cumprir com a sua obrigação, que é fiscalizar, fazer a arrecadação, né, junto não só à massa salarial, mas aumentar a arrecadação junto às empresas. É por isso que essa questão
previdenciária, ela divide opiniões na sociedade. O fator previdenciário ele incide tanto nos dois regimes, tanto público quanto privado? Não, ele é do regime geral de previdência social, do regime privado. Os servidores públicos têm um regime próprio. Essa, Fábio, é outra questão interessante, porque para aqueles que defendem uma seguridade social melhor, ela tem que ser geral para toda a sociedade, não pode haver essa discriminação, né? Depois, é compreensível que os trabalhadores enxerguem o funcionário público como um privilegiado, que tem um regime separado, né? Então, vou dar um exemplo. Um juiz que ganha R$25 mil, ele contribui lá para o seu regime, né? Se ele contribuísse para o regime previdenciário geral, essas contribuições, né, e se fosse atualizada a tabela de contribuições, aumentando o número de faixas, seria possível abarcar os altos salários e amealhar contribuições aí também, né, para financiar a Seguridade como um todo. Mas tira-se as camadas sociais, né, na hierarquia do trabalho, e o regime geral hoje atende sobretudo à população trabalhadora nessa escala de trabalho social, dos trabalhos menos importantes. E nos trabalhos mais importantes e nas categorias mais organizadas é muito comum a organização de institutos de previdência, né, fundos de previdência privada, sem falar em toda a economia informal. Porque se o sujeito não tem vínculo de emprego, não tem carteira assinada, ele não conta para o sistema previdenciário, mas ele conta para a sociedade, ele vai ficar velho um dia, ele vai precisar, né? E aí tem que recorrer à solidariedade mais primitiva, familiar, a dos amigos, né? Mas enfim, se estamos em sociedade, vivemos em grandes cidades, avançamos para além disso. Claro, contamos sim com a solidariedade familiar, mas é preciso instituir uma solidariedade entre todas as escalas de trabalho e entre o capital e o trabalho. Isto é a Seguridade Social, né? Levantar recursos no capital e distribuir na hora do trabalho, né? Para a massa salarial ter não só salários enquanto está trabalhando para o capital melhores, mas também uma aposentadoria melhor. Essa é a lógica vista de cima, né? O Jornal do Engenheiro conversou com o Dr. Tiago Barizon, que é advogado trabalhista e previdenciário, e o tema foi o fator previdenciário. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Bom, se nem todas as dúvidas foram sanadas por conta do nosso tempo, e se você ainda precisa estudar o caso, o Jornal do Engenheiro não acaba aqui. O programa é disponibilizado também na internet. Acesse www.cesp.org.br e lá você vai poder assistir novamente a esta e outras entrevistas. O Jornal do Engenheiro continua. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. No Brasil, o déficit habitacional chega a 5.800.000 moradias. Neste contexto, a autoconstrução se torna uma prática muito disseminada. Dados do setor de cimento afirmam que 50% das vendas deste material são destinados a esse tipo de obra. A segurança, porém, não pode ser deixada de lado. E existe uma quantidade enorme de casas construídas sem nenhum acompanhamento técnico, né? Então nós entendemos que esse é o verdadeiro papel do engenheiro. Ele tem que falar tudo que tem de problema na casa. Porque a chance que a pessoa vai ter de ouvir vai ser aquela vez lá, que ele vai estar apontando para a pessoa as melhorias que as pessoas deveriam fazer no imóvel para torná-lo melhor, né? A Lei Federal 11.888 de 2008 garante a assessoria técnica gratuita para a população de baixa renda poder construir de maneira adequada. Mas essa boa ideia precisa, de fato, ser aplicada. Então, quando a gente pensa que já existe uma cultura, né, em que a pessoa que tem um problema de saúde vai lá no SUS, né,
que ela tem um problema jurídico, vai lá na Defensoria Pública, que são serviços gratuitos oferecidos à população, ela ainda não incorporou essa questão da assistência técnica dos engenheiros, até porque a lei ainda está muito pouco praticada no Brasil, né? Estamos discutindo para São Paulo também, né, a implementação dessa assistência técnica que a população, né, a população de baixa renda, que ganha até 3 salários mínimos, ela tem direito a essa engenharia e arquitetura pública e gratuita, né? Os engenheiros paulistas propõem que a lei seja implantada nos municípios via Promore, o Programa de Moradia Econômica criado pelo CESP em Bauru e que garantiu a construção de 15 mil moradias na cidade. Hoje o programa também funciona nas cidades paulistas de Rio Claro, Ribeirão Preto, Campinas e Piracicaba. Esse programa, o objetivo dele é de tornar acessível, né, para a população de baixa renda o trabalho do engenheiro e do arquiteto. No caso, para que o Promore funcione em qualquer outra cidade aí do país, há necessidade de uma lei municipal. Quer dizer, há necessidade da entidade de classe de engenheiros e arquitetos fazer uma parceria com o Poder Público Municipal, com a Prefeitura. A Prefeitura tem que necessariamente apoiar o programa para que ele exista. E nesse sentido nós temos trabalhado, né, com os movimentos populares, com o Cresce, no sentido de montar aí um seminário para discutir essa questão que reputamos da maior importância, né? Então, além do projeto, elaboração do projeto, a tramitação da Prefeitura, há o acompanhamento técnico do profissional. Então, o que é esse acompanhamento técnico do profissional? Ele, uma vez por semana, pelo menos, ele vai até a obra e vê se o serviço está sendo feito de acordo com a sua orientação técnica, de acordo com a sua direção técnica, né? Direção técnica. Isso significa que o profissional se compromete com a construção da casa. Essas casas normalmente são construídas pelo processo que a gente chama de autogestão ou autoconstrução. Então essas casas, tendo a direção técnica, o profissional dá as orientações, e se eventualmente o proprietário não segue essas orientações, infelizmente, ele dá baixa na responsabilidade técnica, né? Quer dizer, isso provoca até que problemas da pessoa perante a prefeitura, mas sempre tem sido muito positivo esse entendimento do trabalho do engenheiro. Quer dizer, nós temos mostrado que o trabalho do engenheiro não é uma coisa cartorial, uma coisa apenas legal, mas que efetivamente ele ajuda a pessoa a construir sua casa de uma forma sólida e mais barata, principalmente mais barata, né? Quem tem pouco dinheiro para construir a casa não pode se dar o direito de construir errado para fazer 2 vezes, tem que fazer numa vez só e corretamente. Além de novas construções, a lei pode contemplar apoio técnico para a recuperação de prédios vagos. No estado de São Paulo nós temos 1.100.000, né, imóveis existentes vagos, e desses aproximadamente 285 mil só em São Paulo. Então, eu estou pontuando esses números porque eu acho importante a gente ter esse parâmetro para dizer, né, das discussões que a gente vem tendo, né, e do trabalho que nós já iniciamos discutindo o plano de habitação, né, no Conselho Nacional das Cidades, né, onde se discutiu marcos regulatórios e a habitação é um deles, né? Ela é previsto, essa lei, tanto para a pessoa individual, como também para os movimentos, o coletivo. Quer dizer, um movimento de moradia que queira fazer uma intervenção que seja para melhorar as moradias existentes ou para construir novas moradias, por essa lei tem esse direito. Quer dizer, falta até a própria sociedade cobrar esse direito colocado em lei, e que infelizmente o Sindicato de Engenheiros, com muita insistência, conseguiu superar uma barreira de uma dificuldade enorme, que esses recursos fossem liberados. A Federação Nacional dos Engenheiros e o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo têm realizado diversos eventos para debater a legislação que garante o apoio técnico gratuito à autoconstrução. Nós temos aí um kit, né, praticamente um kit
com toda a experiência acumulada do Promore, né? E sempre que pedido, nós fornecemos kit para qualquer entidade de engenharia e arquitetura que queira implementar alguma coisa similar no país. E esperamos que realmente que essa lei da assistência técnica pública e gratuita, a Lei 11.888, ela possa realmente ser implementada. Fique atento ao nosso portal na internet e saiba mais. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Não perca no próximo Jornal do Engenheiro, uma entrevista sobre os rumos do ensino da engenharia.